future in ears. Pinpoint, answer start here. Tenho a honra hoje de receber a Jaque, que nos seus 18 anos de indústria farmacêutica treinou e desenvolveu, né, mais de milhares de pessoas, e passou por grandes casas como Ipera, AbbVie, Abbott. Então, Jaque, é um prazer ter você aqui, e a gente Mas, sempre começa com uma pergunta endpoint. Então, head de treinamento é o sonho de muita gente da indústria, né, e afinal, é glamour ou tem que colocar muita mão na massa? Marina, difícil responder sua pergunta, porque é um misto de ônus e bônus, então todo mundo só olha o bônus, as convenções, todo mundo entende as viagens, as saídas a campo, mas ninguém olha, né, a transpiração. Então, fico muito feliz pelo convite aqui do FendaCast, muito feliz pelo seu convite em particular, para compartilhar um pouquinho a minha trajetória de 18 anos na indústria farmacêutica. Então, não é glamour, é muita dedicação, muito esforço e principalmente paixão pelo desenvolvimento de pessoas. É, e a gente, principalmente quem foi do campo, né, eu trabalhei, como você sabe, como propagandista, tenho um Sim, carinho especial por muitos treinadores aí que me acompanharam ao longo da com cer carreira, totalmente responsáveis pelo desenvolvimento da galera em geral. Jaque, vamos começar então olhando um pouquinho da estratégia que vocês precisam ter para conseguir fazer com que essa integração entre marketing, treinamento, RH, desenvolvimento de pessoas e liderança corporativa aconteçam, né. Então, o head de treinamento, ele tem que transitar muito forte nessas áreas. Qual é a dica que você pode trazer pra gente? Conta um pouquinho aí da sua experiência nisso. Marina, esse é o principal desafio, né? Múltiplos stakeholders. Então, a gente tem o contato muito direto com o marketing, área médica, que eu falo que não existe estratégia de aprendizagem sem esses pilares: treinamento, marketing médico, mas tem tantos outros envolvidos e principalmente o negócio, gerentes distritais, gerentes nacionais, regionais, o diretor comercial. Então, o relacionamento e principalmente a estratégia, junto com essas pessoas, são fundamentais para a gente desenhar um bom ecossistema, boas trilhas, gerar principalmente engajamento, porque quando a gente está próximo dessas lideranças, a gente consegue aproximar o time do campo. Então, participando de reuniões, trazendo para as decisões e construções, por exemplo, agora fresquinho, 2026, então a empresa que conseguir fazer essa aproximação e trazer os representantes e GDs para próximo da estratégia é fator crítico de sucesso para uma boa implementação. Perfeito. Eu sinto, alguns gerentes. Eu tenho escutado bastante no nosso relacionamento com as franquias de marketing a expressão, né? Poxa, a gente está estudando segmentação de franquia, um novo posicionamento para as marcas, trazendo um pouco da persona paciente para a conduta da propaganda. E eu me recordo que é um desafio imenso, né? Ajudar o propagandista a chegar na frente do médico e ter ali, às vezes, até 5 competidores da mesma molécula que ele aborda. Então, eu sinto o time de marketing tentando trazer novas abordagens, aberturas de propaganda, conteúdos mais interessantes para os médicos. Você tem sentido isso? Vocês, como o treinamento absorve? Porque eu entendo que é uma nova carga de informação, né? A gente vem de um passado onde vocês treinavam atributos, mecanismo de ação, outros benefícios de entrega, um perfil bem acadêmico, né, científico da promoção. E agora essa nova era onde o marketing está tentando, assertivamente trazer uma verdade da marca na promoção. Como que você vê isso, Jáfia? A gente vê um paradoxo, uma mudança muito grande, que antes se falava de produto e hoje a gente fala muito da clareza, conceito, jornada de paciente. Então não dá para fazer mais essa inversão de começar na frente do médico a falar de soluções. A gente precisa trazer uma dor, uma necessidade não atendida, a prática clínica desse médico para o centro da nossa conversa. Não adianta a gente falar de produto e de preço se ele não encontrar o perfil de paciente adequado, se ele não identificar
essa necessidade. A gente precisa, e está muito em voga hoje, tenho certeza que está muito pautado aí na Fenda, a parte de neurociência. Então, tudo hoje precisa estar focado na mudança de comportamento e principalmente na quebra de crenças. Para mim, eu não vejo uma mudança de comportamento dentro da classe médica se principalmente os representantes darem a mentalidade. Então, eles precisam trazer essa clareza para o médico, essa necessidade da mudança e depois sim trazer a solução. Então, não adianta falar de produto 1, 2, 3. A gente vai precisar da clareza, porque conhecimento hoje virou commodity. Então, está disponível aí no chat GPT, nas inteligências artificiais, nos agentes. Então, hoje o médico não quer mais quantidade de informação. Ele quer qualidade. Não adianta um visual aid, um famoso VA, ter 10, 15, 20 páginas e o representante discorrer aquilo como se fosse a propaganda expositiva que você falou. Às vezes, a gente precisa através de perguntas, e não é quantidade de perguntas, é a pergunta certa e também um planejamento. Para mim, os fatores principais hoje, dentro da propaganda médica, diante de tudo que a gente... Concentração, né? Fui na KPMG num encontro esses dias de aprendizagem, 8 segundos de concentração. Então, isso também vale para a classe médica. 3 horas focado aí em redes sociais e 9 horas por dia a gente fica da internet. Então, a força de vendas precisa ser muito assertiva, o marketing precisa ter uma boa estratégia para prender a atenção desse médico e fazer com que essa mudança de comportamento aconteça. Quando a gente olha para o time, você está muito em frente, você consegue ir andando o Brasil todo, sentir uma diferença entre os representantes por vagas? Sim, Me conta um pouquinho, se você quiser trazer um bom exemplo, né, daquele representante que você fala: "Esse cara é diferenciado", o que que ele sim. tem, Jaque? Muito vai da mentalidade que eu comentei com você, então gosto muito de trazer o Mindset da Carol Dweck, um livro que eu recomendo todos lerem, né, o Mindset fixo e do Mindset de crescimento. Então hoje, a força de vendas que não se abre para o novo, principalmente para omnicanalidade, então eu vejo isso muito dependendo de região. Tem gente que consegue transitar muito entre uma propaganda falada, depois um envio de um WhatsApp corporativo, um convite para um evento, e existem algumas outras regiões no país onde isso talvez não é um pouco mais aceito. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, grandes metrópoles, a gente consegue fazer mais eventos presenciais, de acordo com a segmentação que você colocou aí, né? Categoria 1, 2 ou 3. No meu caso, estava utilizando o P1, P2, P3. Isso acontece, né, de acordo com os eventos, de acordo com o tema e principalmente a categorização desses médicos. Então, respondendo sua pergunta, depende, eu acho que muito do relacionamento e conexão que o representante tem com esse médico, ele vai definir o canal e dependendo também da cultura. Então, por exemplo, vivenciei muito passagens no Sul e no Nordeste, onde a diferença, por exemplo, de participação de eventos presenciais eram bem diferentes. Então, tem públicos que são mais sedentos por esses encontros, e até nesses encontros presenciais e congressos a gente pergunta para os médicos: poxa, faz tanto tempo que a indústria farmacêutica faz os mesmos modelos de dia do produto, de mini meeting, de congresso, com stand, o que seria importante para vocês, né, trazerem de novidade? E eles ainda mantêm esse contato humano, né, a conexão e o relacionamento. Então, indo lá no Nordeste, a gente começa a conversar sobre temas gerais, então é um outro tipo de relacionamento. No Sul, a gente observa que eles são um pouco mais diretos ao ponto, direto ao conteúdo. Aqui em São Paulo é a correria, no Rio de Janeiro também. Então, a gente entende que essa diversidade e essa cultura não, né, distinguem quando a gente fala de inteligência humana. Tá muito em voga todo mundo falar de IA, mas eu quero trazer aí a IH, que é a inteligência humana e essa conexão e esse relacionamento com os médicos que nada vai substituir. Fantástico. A gente tenta trazer com o IA mais, conteúdo, né.
para que essa relação humana seja ainda mais valiosa. É como se a IA pudesse nos treinar para que o momento, né, o 8 segundos que a gente vai conseguir fazer a diferença ali na frente do médico seja um momento tocante, não é? Exato, exatamente. Eu acredito que esse ganho de tempo e de produtividade com a inteligência artificial vai nos favorecer em 2 principais pontos, Marina: planejamento e fechamento de visita, porque as maiores dificuldades, segundo pesquisas com várias indústrias farmacêuticas e da life science, healthcare, mostram que um planejamento bem-sucedido, a gente tem um incremento de celeridade, a gente tem incremento de vendas, a gente tem um incremento de rotina e de fluidez hoje até na rotina do propagandista. Então eu acredito que isso são pontos que eu levo para mim em consideração, que durante todos os treinamentos, durante as trilhas de aprendizagem, a gente coloca como ponto fundamental para que um novo propagandista, um novo representante e principalmente a liderança observe. Um bom planejamento, né, uma boa estratégia vai fazer com que a gente tenha bons fechamentos, bons. Já é que a gente percebe muita mudança dos aprovadores dentro das grandes da grande indústria, quando falamos sobre novas ferramentas. A pergunta é: como é que está para o dia a dia do representante propagandista esse planejamento? A gente continua ali no iPad, no pré e pós-visita, ou a gente já tem alguma ferramenta ou algum canal que consiga estimular de outra forma essa captura de planejamento e pós-visita tão interessante? A harmonização de ferramentas, Marina, para a força de vendas, para mim é fator crítico de sucesso. Então, não adianta ter um CRM, ter um painel médico, ter uma plataforma de treinamento, depois conectar com trilhas de aprendizagens em outros LMS. Então, para mim, quanto mais integradas essas ferramentas, melhor. Hoje, já existem alguns pilotos e já existem também alguns agentes que podem ajudar hoje o representante e o gerente distrital a fazer um bom planejamento, a treinar a técnica de comunicação em vendas. Então, eu já estava pilotando algumas ferramentas e até mesmo a própria inteligência artificial da companhia que eu estava, para que eles pudessem fazer perguntas poderosas, entendimento de necessidades, sugestão. Eles gravavam um áudio, né, e faziam o comentário para a próxima visita, para a famosa frequência e sequência. Então, algumas adaptações e agilidades a gente já conseguia colocar dentro. Com certeza veio para agilizar. Então, todo o esforço, porque todo mundo olha o esforço, né? Quantidade de ferramentas, quantidade de visitas, número de médicos impactados, número de atividades a serem feitas, mas também a gente tem que olhar para o outro lado, o quanto que ele está ganhando, talvez em velocidade, de já deixar tudo isso pronto, tudo mapeado, já utilizar desse recurso para que ele consiga ganhar repertório. Eu acho que repertório, eu gosto muito dessa palavra, eu acredito que isso consiga trazer personalização para cada um dos médicos, porque se um representante hoje leva, né, a mesma mensagem para todos, ele não tem repertório. Esse repertório está pobre e com certeza não vai gerar atratividade, não vai gerar essa conexão que a gente está comentando aqui no nosso bate-papo. Não, muito interessante, né, como você trouxe essas perguntas importantes, essa pergunta relevante, seguido de um repertório, pode mudar todo o jogo ali de uma visita, não é? Exato, pode sim. E precisa estar tudo organizado, Marina. Não adianta a gente pedir pro representante orquestrar tudo isso, mais o dia a dia dele. Então, a área de treinamento, a área de aprendizagem, a área de desenvolvimento, seja como for na sua empresa, ela precisa ser um facilitador. Então, as coisas precisam estar orquestradas, organizadas, fáceis para eles buscarem a qualquer hora, a qualquer lugar e em qualquer device. No computador, no iPad, consiga hoje uma boa propaganda médica, independente se tirar o iPad da mão do representante. Ele, um bom representante, está apto a entregar a mensagem, a fazer essa conexão com o médico, independente daquele iPad ali. Ali é um suporte,
amplia, né, a nossa possibilidade visual, tem aí a possibilidade de olhar a marca do produto, tem uma possibilidade também de gerar alguma interação de vídeo, de case, então colocar um case, uma história, um storytelling muito bem desenhado, mas um bom representante hoje, aquele que está preparado, independente de ter qualquer material na mão, independente do iPad, independente de algum material físico, independente de um início de tratamento, a mensagem, a comunicação é o que fala mais. Com certeza, Jaque. Eu me lembro, né, indo um pouco mais para o dia a dia, quando eu era propagandista, quando eu comecei a me destacar, a gente vai praticando, né. Então, comecei, propaganda expositiva: "Doutor, trouxe aqui o produto, posso deixar à mostra", e fui evoluindo, lógico, com uma ajuda de time de treinamento. E eu me lembro que o primeiro feedback que eu recebi da GD, que foi realmente marcante, foi quando eu estava trabalhando na campanha, durante a propaganda, eu me lembro que era impresso ainda, eu abria o conteúdo científico, no caso, um caso clínico de paciente, e eu fazia o gancho com o que estava escrito ali, né, na publicação, ligando com o meu produto. Nossa, e realmente o médico entrava em um outro nível de argumentação, né, ele olhava, É ele isso. começou a me olhar como uma pessoa que poderia trazer agregar algum valor ali de científico ou de conteúdo mesmo para o dia a dia dele, né. E realmente eu lembro que Isso. isso fez muita diferença. Você, como avaliadora, né, como gestora de desenvolvimento, você chegava a dá para Com certeza, eu sou especialista em estilos comportamentais, Marina, então eu consigo identificar principalmente aquele que é mais voltado a estudos, né, aquele que é mais ligado a estudos científicos, a referência, aqueles médicos que pedem inclusive comprovação, e até os representantes que são muito pautados nessa parte científica, mas também tem um outro lado, tem aquele profissional que é mais influente, que quer falar bastante sobre outros temas que não sejam um medicamento, que não seja doença, mas a gente consegue flutuar bem, né, entre todos esses perfis, justamente com o que você falou. Como que eu te ajudo a tomar uma melhor decisão? Como que eu facilito o seu dia de alguma forma? Como que eu trago para você informações que você pode ser que você procurando num ChatGPT, num congresso, você receba highlights, né, mas eu quero mostrar para você impactos. Eu acho que mostrar que ele não está só executando uma visita ali e vai para o próximo, para o próximo, para o próximo. Fazer daquela visita como se fosse, né, a única. Então, para aquele médico, você está ali uma vez, pode ser uma vez no mês, pode ser uma vez a cada 15 dias. Então, fazer daquilo um momento de tomada de decisão, uma melhor tomada de decisão para o paciente. Então, o que que o médico ganha ao optar por aquela molécula ou por aquela estratégia, né? O que o paciente ganha, o que a sociedade ganha. O que o mundo está ganhando com toda essa evolução da saúde, né, porque agora a gente está mudando, até não é na mais indústria farmacêutica, é a indústria da saúde, então muito se fala de well-being, de saúde como um todo. Então para mim trazer, por exemplo, esses ganchos mesmo de melhora de qualidade de vida, de saúde, que a gente não está focado na doença, a gente está focado muitas vezes em prevenção, ou tratamento, ou em qualidade de vida, então isso para mim faz a diferença hoje quando eu assisto, né, e quando eu estou no campo junto com os representantes e os gerentes distritais. interessante você trazido esse ponto. A gente estava estudando, né, falando aí em grandes cases da indústria, quando a gente analisa o grande case, né, uma marca forte até hoje, que é o Claritin. A Schering, na época do lançamento, ela chegou no mercado, assim, com muitas opções, né, de antialérgicos, e eles tiveram uma coragem que eu achei muito interessante. Eles não vieram para falar de muitas variações, de muitas coisas o produto. Ele é o melhor, ele é mais eficaz, ele é aquilo, ele é assado. Eles simplesmente focaram na persona, que é o paciente, então no estilo de vida dessa pessoa, e em uma única mensagem. E aí, olhando para essa estratégia, eles chegaram que a verdade da marca seria: não traz sonolência,
Na época era uma mega, né, uma mega mudança, então eles, em vez de trazer Claritin é rápido, Claritin é mais eficaz, não, eles trouxeram Claritin não traz sono e permite que o seu paciente continue no trabalho, continue no esporte, continue na academia, continue cuidando dos seus filhos. Então, na época, nos 90, eles já trouxeram wellness para propaganda. Então, 2 Exato. misturas estratégicas, tá, você ter a coragem de segmentar e escolher um atributo verdadeiro para sua marca e olhar para o seu paciente ao redor ali da jornada dele, olha o sucesso que isso pode trazer para uma marca, né. E eu fico imaginando, olhando para treinamento e olhando para propaganda, o quanto que isso, além de ser estratégico, traz mais foco, mais diretriz para o representante. Marina, você trouxe o case do Claritin e casa muito com o que eu costumo, que eu acredito como filosofia hoje de aprendizagem. Não adianta em um único contato a gente, colocar uma quantidade imensa de informação, como nós falamos alguns minutos atrás. Nossa concentração tá baixa, né, a quantidade a gente se acha multitask, mas nós não somos multifoco. Então, a gente precisa de informações objetivas, certeiras e relevantes. Então, na hora que você comenta que nos anos 90 a gente já escolhia um atributo, já falava de wellness e escolhia um ponto que era a sonolência e todo o impacto para o paciente, para mim já mostra que a gente já estava num processo de se tornar, né, muito e a gente parou de ser interessado, ou seja, né, só de vender o produto e passou a ser interessante. Então eu gosto muito de fazer essa casadinha do parar de vender, 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 mas como convencer, como mudar, como trazer relevância. Eu adoro a palavra, além de repertório, eu gosto bastante da palavra relevância. Com certeza. E até para ser um pouco provocativa que, né, a gente cobra tanto isso da Protein, vem ajudando a trazer uma divulgação de produto que possa vir a ajudar o médico a tomar uma decisão melhor, né. E eu fico muito feliz quando eu vejo algumas marcas, a gente estava apoiando o Kisqali, que é um produto para câncer de mama super importante da Novartis, e você vê, né, os consultores falam totalmente de como está a vida desse paciente ao longo do tratamento. Porque as características técnicas, atributo, o médico tem ali em 1 segundo, né, a informação. Mas como é que esse paciente e o médico ele não tem nem esse tempo para ver como ele está performando. Então, eu sinto que fico feliz quando como um time, né, de uma forma integrada, está tentando trazer essa parte mais holística para o médico, para que consiga tomar uma decisão melhor quando opinar pela prescrição, né. Com certeza, com certeza. E fazendo dessa forma, eles tomam uma decisão mais rápida, a força de vendas é recebida, né, de uma forma diferente, colhe os resultados financeiros que a companhia espera, né, e principalmente mantém esse ecossistema de marketing, médico, treinamento e força de vendas interligado, Marina, porque a empresa hoje, né, a indústria da saúde que mantém essas áreas separadas, não tem sucesso, não tem uma boa estratégia e não tem uma boa execução no campo, consequentemente pode ser que tenha perdido, né, ou esteja perdendo market share, que não esteja com bons resultados e principalmente não seja visto aí para a classe médica como aquela empresa que traz educação médica continuada. Sim. E eu escuto bastante a frase, sabe: "Poxa, a estratégia está parando em treinamento". E é uma pena, né, que você consegue sentir que nesse local não existe essa integração. E o quanto que isso pode estar trazendo de dano aí para o negócio, né. Exatamente, não pode parar em treinamento. Treinamento precisa avançar e precisa fazer com que todas essas áreas fiquem mais uma vez conectadas e tenha agilidade, para que o representante, para que o time de força de vendas não sinta essa desconexão e sinta confiança, porque ele é a nossa porta, né? Ele está levando os nossos produtos e a saúde para a classe médica, ao mesmo tempo está trazendo tudo que a classe médica faz, pensa, age para dentro de casa. Então, essa conversa, esse estreitamento das áreas e principalmente essa confiança mútua, são fatores críticos de sucesso aí também para uma boa estratégia de produto.
E quando a gente vê algumas publicações indo numa tendência de dizer, né, que as grandes marcas, as marcas que vão mais evoluir daqui para frente, não são as marcas que falam tanto, né, mas as marcas que ensinam mais. Então, a importância de uma unidade de treinamento, que vocês são os verdadeiros, né, ensinadores da da classe de propagandistas, representantes, acredito que vai ganhar cada vez mais relevância, né, e até ownership dentro do processo. Saindo, né, de uma cadeira de apoiador e até tomando decisões com relação à comunicação das marcas. Você sente isso uma tendência? Sinto muito e independente da indústria, a gente já está passando exatamente de treinamento de força de vendas ou treinamento e desenvolvimento para ecossistema de aprendizagem, treinamento e educação, muito conectado não só com a área de negócio, mas também com a parte de educação corporativa. Por quê? Porque além de produto, que são as hard skills, a gente é inundado hoje pelas soft skills. Então, a gente tem que ter esse balanço de competências técnicas e comportamentais. Então, o letramento de inteligência artificial hoje faz a diferença para a força de vendas. Um letramento de wellness faz uma diferença. Um letramento, por exemplo, nas tendências de aprendizagem, de lifelong learning. Então, como você aprende hoje com a inteligência artificial? Como que você aprende em ambientes de comunidade? Hoje, quem não tem um grupo que tem uma comunidade que a gente troca informações sobre vários temas? Então, tenho certeza que você participa de vários, de marketing e de consultoria e de saúde, assim como eu também participo de comunidades, mentoring, de profissionais que querem se conectar e que fazem essas conversas, sejam presenciais, online. Então, hoje a comunidade, acho que de treinamento, quando a gente fala de aprendizagem, a gente fala muito de conversa, a gente fala de possibilidade de você estar num treinamento e não precisar só fazer uma prova, porque isso ficou no passado, né? Curso, a gente não está fazendo curso, a gente está definindo hoje uma estratégia de longo prazo em que a gente consiga manter rituais para que o gerente consiga acompanhar. Então, eu não estou lançando só um produto, eu estou lançando uma tendência, eu estou lançando o que o representante, o que a força de vendas vai fazer para 30, para 60, para 90, para o próximo trimestre, para o próximo semestre, como que eu mantenho essa cadência de conteúdo, de conceitos, como que a gente une approaches diferentes e discursos para que ele se torne atrativo. Quantos representantes falam assim: meu produto é estabelecido, tem mais de 20 anos e eu não tenho mensagem inovadora? Gente, tem mensagem inovadora sim, sempre tem, porque a gente não vai falar muitas vezes de produto, a gente vai conectar o produto a uma solução, a uma notícia, coisa que está acontecendo na atualidade. O próprio mercado farmacêutico hoje está se reinventando, então, tanto nas suas unidades de negócio, então tudo hoje gira muito em torno de alta complexidade, né? Então, descobrir curas de doenças que antes não tinham, doenças raras, oncologia, que você mencionou agora há pouco. Então, hoje o mercado está passando por várias transformações, então eu, como aprendizagem, não posso admitir que a mentalidade hoje ainda fique numa mentalidade onde que não tenha novidades. Sim, a gente tem novidades sim, independente do produto, independente da casa que a gente esteja, a gente consegue trazer novidades para o médico. E é bastante, impulsionador ouvir uma rede de treinamento com esse olhar. Eu me recordo há pouquíssimo tempo atrás, o envolvimento de treinamento, ele vinha para curso de novos, algumas reuniões distritais, né, eventuais, que a gente já tinha o organograma ao longo do ano, totalmente focado em benefício, funcionamento e atributos de produto. Exato. Talvez, um pouquinho de abertura, fechamento e quebra de objeção também, sempre muito bem-vindo, mas esse olhar é quase um omnichannel que você me trouxe de atuação. É isso, é isso. O É uma frequência omnichannel acontece o omnichannel acontece na tecnologia e na estratégia de marketing, mas também precisa ser, transportado pra estratégia de treinamento. Então a gente fala do
síncrono, do assíncrono, de uma convenção que tem um óculos de inteligência, né, de realidade aumentada, o uso de inteligência artificial para fazer uma atividade de treinamento, das conexões, então workshop, hackathons, team buildings, tudo que a gente consegue fazer e fortalecer essa capacidade humana e de conexão. Então a gente usa as estratégias hoje de omnicanalidade na área de treinamento. Então, para mim, está muito conectado e a gente não consegue fazer só treinamentos de prateleira, porque isso está fadado à exaustão. Então, todo mundo falou, né? Há 5 anos, quando a gente teve a pandemia da tal da infoxicação, da quantidade de informações. Então, treinamento de prateleiras obrigatórios são necessários? Sim, para temas que a gente entende que sejam, né, criteriosos. Então, compliance, segurança do trabalho, recursos humanos. Quando a gente fala de produto, quando a gente fala de comunicação, deixa a força de vendas escolher como ela quer aprender. Deixa a força de vendas escolher com quem ela quer se conectar. Então, eu tenho alguns exemplos dos meus últimos meses, que mostra que a gente deixou cursos livres e os representantes se candidataram nesse curso por livre e espontânea vontade. A gente não pediu. Por quê? Porque era curso de gestão de tempo, era curso de gestão de conflito, era de saúde mental, que está muito em voga, e segurança psicológica. Os gestores estavam fazendo esses treinamentos de comunicação não violenta por livre e espontânea vontade. Então, talvez se a gente deixar um convite, um banco de conteúdo ali e a gente fomentar essas trocas, criar alguns embaixadores no campo para a cultura de aprendizagem, trazer para as conversas de brand plan, né, de plano de marketing, os representantes para co-construírem esse plano junto, eles vão enxergar e falar assim: a Marina me ouviu, eu fiz essa sugestão, Certo. eu dei esse insight para um evento de educação médica continuada diferente, eu participei da estratégia do produto, então vou vestir essa camisa, tem a minha cara, tem o meu nome. Então, para mim, eu fico muito ainda nessa cocriação e principalmente nessa comunidade de saúde. Sim. E é realmente uma grande mudança. Fico muito otimista e animada de te ouvir falando desse formato que traz esse ecossistema, essa amplitude, porque o mercado precisa, a força de vendas precisa. A gente vê as grandes farmas crescendo no número de contratações. Então, até quando, né, a gente vai fazer cuidado? Então, eu sinto que a gente está aqui para isso, para aos poucos ir contando para a galera quais são as oportunidades, como que a gente pode agir. Ninguém está reinventando a roda, é só Exato, incrementar, né, ter a coragem de mudar e trazer coisas novas para um formato de indústria que já é muito bom, né? Pequenas exato. mudanças, algumas integrações podem trazer um olhar como esse que você trouxe hoje. Agradeço muito por Imagina, Marina, imagina. Participando em fóruns, não só na indústria da saúde, mas também em outros segmentos, a gente vê que mais de 60% dos colaboradores não conseguem colocar em prática e ter uma execução impecável. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Fica uma provocação para as áreas de treinamento e desenvolvimento, educação, aprendizagem corporativa, do quanto que a gente está entregando soluções que a força de vendas consiga aplicar na prática. Eu agradeço muito esse espaço, esse incentivo. Sei do quanto que a Fenda colabora para que as áreas de marketing, as áreas de treinamento sejam sólidas, sejam bem vistas e que com certeza a força de vendas vai colher os resultados lá no campo. Muito obrigada pelo convite novamente, Marina. Eu que agradeço, que com certeza vai ser de grande ajuda para bastante gente. E um prazer ter você aqui. Seguimos, até o próximo. Muito obrigada, pessoal. Já que nos vemos. Até mais, pessoal. The future in ears. Pinpoint, it's a start here.